Olá, olá, boa noite, bem-vindos. Bem-vindos a mais uma live das terças-feiras e para hoje temos um tema muito especial. Já a preparar o Dia dos Namorados, que será na próxima segunda-feira, e especialmente para quem já tem um parceiro ou não tem. Vamos falar nesta live sobre quem vê caras, vê corações. E essencialmente porque o ditado popular, quem vê caras não vê corações, ele torna-se inválido quando o vemos na perspectiva da análise corporal. Olá, Benilde. Olá, Sofia. Bem-vindas. Que bom ter-vos por aqui. E então o que eu vou trazer com esta live é que, afinal, quem vê caras também vê corações. Corações mais frios, mais carentes, mais distantes, mais cuidadores ou até mais seletivos. E o rosto vai conseguir mostrar. Então, no fundo, no fim desta live, quem vai estar aqui a assistir até ao final vai saber como ganhar pontos com as pessoas, dependendo do tipo de rosto que elas têm. E para quem está a chegar, eu vou sugerir o seguinte. Primeiro, olharem-se ao espelho e verem se o rosto é mais alongado ou se é mais redondo, se é mais triangular, se é mais quadrado ou se é mais harmonioso e proporcional. Com estas 5 características, nós já vamos conseguir distinguir o que cada pessoa, como é que cada pessoa funciona e o que é que cada pessoa precisa. Então, salvaguardando que o rosto é só uma das partes que são analisadas na análise corporal. Ao fazer a análise corporal, eu avalio 6 partes, o rosto é apenas uma delas, mas que já nos dá muitas pistas, até porque o rosto é a primeira parte do corpo que nós temos impressão ao falar com alguém. A Benilde diz que o rosto dela é mais redondo. Ok, já te vou dizer o que é que isso significa. E depois de olharem para o vosso rosto, olhem para o rosto do vosso parceiro. Ou, se não têm parceiro, para alguém que conheçam e que pode despertar o interesse ou alguém que estejam interessados. Sempre sendo que esta observação vale para qualquer tipo de pessoa. E eu recordo-me que quando eu comecei a fazer a análise corporal, dos primeiros impactos que eu tive com este conhecimento foi com o filho de uma amiga minha. Porquê? Porque nós já não nos víamos há muito tempo e ela, toda contente, a apresentar-me o filho devia ter uns 3 anos e ela queria a todo custo que ele me desse um beijo. E quando eu olhei para aquele rosto, e era um rosto bastante mais alongado, e crianças, pessoas com o rosto mais alongado, elas não gostam de contacto, elas não gostam de tanto contacto. Então, o que a minha amiga estava a pedir ao filho era algo que de facto ele não estava programado, entre aspas, para isso. E eu percebi e disse-lhe que para ela não fazer isso com o filho, porque dar beijos não era propriamente aquilo que ele gostava e não era confortável para ele. Então eu dei-lhe um mais 5 e pedi-lhe um mais 5 e ele deu-me um mais 5, ficou todo contente, ficou assim, tipo, ela percebe-me. E foi uma sensação muito, muito bonita, muito, muito interessante, porque de facto não é por birra, não é por
por má, entre aspas, má educação, que muitas vezes as pessoas não têm aquela reação que nós estaríamos à espera que elas tivessem. É sim porque há de facto um programa que nós corremos cá dentro do nosso cérebro e que a base dele é preparada desde a gestação até aos 5 anos e que nos faz ser como nós somos. O formato não tem a ver com genética, tem sim a ver com o ambiente que nós vivemos desde a gestação até aos 5 anos e que faz e que nos molda, entre aspas, assim. Então, para mais pessoas que foram entrando, sejam bem-vindas. Eu estava aqui a desafiar para me dizerem como é que é o vosso tipo de rosto. Se é mais alongado, se é mais redondo, mais triangular. Como é que nós vemos o triângulo? É mais largo na testa, mais largo, e depois afunila mais para baixo. Se é mais quadrado ou se é mais harmonioso e proporcional. E verem, olharem ao espelho, verem o vosso e verem também o da pessoa que tem ao lado, do vosso parceiro ou da pessoa que tem em vista. Isto também ajuda muito nos sites de relacionamentos, quando vemos as fotografias das pessoas, assim já conseguimos perceber o que é que elas podem, o que é que podemos esperar delas. Então, aquilo que eu vou falar aqui será uma espécie de Tinder dos traços de caráter. Então, as pessoas com um rosto mais alongado, elas têm um traço de caráter mais presente, que não se assustem com os nomes. Quem ainda não me ouviu nas lives, quem está aqui pela primeira vez, diga que eu volto a explicar sobre os traços de caráter, mas para não se assustarem com os nomes, eles apenas foram mantidos para respeitar os primeiros investigadores que os identificaram e que lhes deram estes nomes. Não tem nada a ver com doenças, são sim formas de funcionar e todos nós temos os 5 em diferentes proporções, mas quando encontramos determinado, assim a olho nu, digamos assim, eu vou-vos convidar a colocar estes óculos diferentes, vão conseguir ver algumas características. Então, uma pessoa com um rosto mais alongado, normalmente tem a testa mais alta, são pessoas com um traço de caráter esquizoide presente. E como é que nós podemos ganhar pontos com esta pessoa? Isto sem qualquer tipo de interesse, é sim para nós conseguirmos tratar essa pessoa como ela precisa de ser tratada. Então, para estas pessoas, um programa criativo é sempre um ótimo caminho para começar. Até no Dia dos Namorados, ou se celebrarem num dia depois, porque o Dia dos Namorados, especialmente para quem vai aos restaurantes, é um dia quase impossível. Mas é para um futuro encontro, digamos assim. É importante para estas pessoas mostrar interesse nas ideias dela, porque elas podem ser um pouquinho mais caladas, mas o cérebro delas é muito barulhento. Elas estão sempre a ter ideias, e muitas vezes ideias fora da caixa. Num encontro é importante ter pouco contacto físico, tal como o filho da minha amiga, que de facto ele não estava programado para grandes contactos físicos e o coração desta pessoa está na cabeça. É como se ela vivesse no mundo do pensar. Esta pessoa não sente sentimentos, ela pensa sentimentos, ela usa a razão, a lógica. E os esquizoides, eles precisam de imaginar primeiro para depois realizar. Por isso, uma boa estratégia é colocá-lo a imaginar como é que será, por exemplo, um encontro. É algo que ele vai começar, de facto, a imaginar na sua cabeça.
de quem está aqui, alguém que se identifique mais ou que conheça alguém que tenha este traço mais evidente, este rosto mais alongado, com a testa assim mais alta. Então, coloque aqui, ou passamos já para o próximo, que foi o que a Benilde falou. Ela falou que tinha um rosto mais arredondado. Então, pessoas com o rosto mais arredondado são pessoas que têm o traço de caráter oral mais presente. E como é que nós podemos, de facto, como é que seria um bom programa com a Benilde? No caso dela, seria levá-la a comer algo delicioso. Para os orais, uma das coisas melhores que existe no mundo é comer, e comer com prazer. E agir como se fossem amigos de infância e rirem muito juntos. É, sem dúvida, algo muito bom para os orais, não é, Benilde? Confirmas? Mas não é só isto. Eles gostam muito de se sentirem próximos e íntimos de alguém. Adoram falar abertamente, receber carinho e ter a sensação que as horas voaram e que aquele momento juntos foi incrível, não é? Eles têm o coração perto da boca. E sim, os orais têm o coração no peito, no lugar do coração. Eles são super sensíveis, falam muito e adoram sentir coisas boas, especialmente sentirem-se amados e acolhidos. Estes são os orais. São os que têm o rosto mais redondinho, presente. Depois, as pessoas com o rosto em formato de triângulo invertido, mais largo em cima, mais afunilado em baixo. Normalmente o queixo é bastante mais pontudo. E estas pessoas têm o traço... confirmas? Muito bem, pois é. Embora haja misturas de outros, certamente este sobressai bastante e é aqui uma grande oportunidade de conquista. Quem fizer isso com a Benilde já ganha ali muitos pontos. E, como eu estava a dizer, as pessoas com o traço com o rosto, com o triângulo invertido, elas têm o traço de caráter psicopata presente. Não é o psicopata dos filmes, não tem nada a ver com os serial killers. É sim um traço de caráter. E é um traço muito especial. Como é que nós podemos, de facto, ganhar alguma vantagem por saberem como os psicopatas funcionam? A primeira coisa é sermos úteis para eles e ter algo que eles desejem. Mais do que um par ou um relacionamento, estas pessoas procuram alguém que as faça sentir incríveis e poderosas. Elas gostam de se sentir no comando da situação e é importante mostrar para essas pessoas que elas não precisam de dar nada em troca para serem amadas e respeitarem também os acordos que fizerem. É muito importante aqui com este traço. Costuma-se dizer que o combinado não sai caro, por isso é importante manter os acordos. Elas são mais práticas, então é importante evitar ser muito sentimental, porque às vezes eles parecem que têm um coração feito de gelo. E uma das coisas que pode funcionar muito bem com elas é brincar de apostas. Elas adoram apostar e isto é uma forma também de as conquistar. Será que alguém se identifica aqui com o triângulo invertido? Ou se conhecem alguém que seja assim? Depois vêm as pessoas com um rosto mais quadrado. Com o rosto mais quadrado, eu tenho um pouquinho dele. Normalmente esta zona aqui do maxilar é um pouquinho mais presa, digamos assim, nestas pessoas. E quem tem o rosto mais quadrado é uma evidência
de que está presente o traço de caráter masoquista. O traço de caráter masoquista também não tem nada a ver com aquilo que nós às vezes estamos habituados a ver nos filmes. É um traço que de facto é um bocadinho mais calado, mais tímido. E o que é que eles gostam? Eles gostam de alguém que seja uma boa companhia para eles, que tenha uma conversa agradável, mesmo sem interagirem muito. É importante respeitar o jeito mais discreto destas pessoas, sem cobrar, julgar ou expô-las, mesmo que seja de maneira positiva. Então é muito importante fazer com que estas pessoas se sintam seguras conosco e ser alguém com quem elas se podem abrir e falar de forma leve, até sobre o que é difícil e mais pesado. O coração delas é muito cuidador. Elas não são muito boas no improviso. É importante falar de planos com tempo para que elas se preparem e programem, mas ele está sempre atento aos mínimos detalhes. É de facto uma pessoa muito perspicaz e que tenta agradar de várias maneiras. E então é só ser uma boa companhia para ele que de facto ele vai se abrir. Alguém aqui identifica rostos mais quadradinhos? E os quintos? Temos pessoas com rosto mais harmonioso e proporcional. São aquelas pessoas que têm assim um sex appeal mais forte. Muitas vezes elas nem sabem porque é que sobressaem tanto no meio da multidão. São também um pouco mais reservadas, mais seletivas, talvez. O coração delas é bastante mais seletivo também. E isso é só uma evidência que elas têm o traço de caráter rígido presente. E como é que podemos ganhar vantagem com este tipo de pessoas? Então, elas precisam sentir-se as pessoas mais incríveis e desejadas ao seu lado. Então, é importante mostrar que elas não precisam de ser perfeitas para serem amadas e admiradas e que não está apenas atrás do corpo delas, nem de sexo. É importante mostrar que as deseja por inteiro. Elas adoram a parte da sedução e da provocação. E a parte física da relação é mesmo muito importante, por isso podem investir nos beijos e ainda mais na cama. O coração dele é mais seletivo, como eu falei, mas uma forma de tornar um rígido feliz é proporcionar-lhe imensos orgasmos. Então fica aqui a dica que de facto um rígido feliz, ou um rígido que tem orgasmos é um rígido feliz. Então, como é que identificam primeiro o vosso rosto, o rosto de alguém que conhecem ou do vosso parceiro e já agora, qual é que seria o parceiro ideal para vocês que me estão aqui a ver? É claro que todos somos uma mistura de todos, mas o rosto já permite dar bastantes pistas, até porque é a primeira parte que nós temos aqui à mostra. E para terem acesso ao total manual de funcionamento de cada pessoa, nada melhor do que termos alguém que se conhece tão bem quanto nós mesmos, em vez de termos alguém que nos conhece melhor do que nós mesmos, não é? Por isso é importante este autoconhecimento, este saber porque é que às vezes eu sinto de determinada maneira, ou penso, ou ajo, porque está tudo aqui bem à vista
no nosso corpo. E, sem dúvida, para ter acesso ao manual de instruções completo, basta agendar uma análise corporal. Como analista corporal do Corpo Explica certificada, eu estou autorizada e preparada para fazer este tipo de análise, então é só contactarem-me por mensagem e eu terei todo o gosto em fazer. Agora, gostava muito de ter o vosso feedback, saber se gostaram, se vos acrescentou algo, se vos deu ideias para a próxima semana que aí vem. E podem deixar aqui o vosso feedback ou então enviarem mensagem mais tarde ou deixarem aqui um comentário que eu lerei com mais atenção. Esta live vai ser mais curtinha, então um beijinho grande para todos e até para a semana.